Você está no Pense Matemática, eu sou Orestes e a gente vai falar hoje a respeito de função logarítmica, né? A gente já viu várias ideias sobre logaritmos, você pode conferir nessa playlist que está colocada aqui. Agora, o que a gente vai falar hoje é a respeito das funções logarítmicas e como é que a gente interpreta os gráficos básicos de funções logarítmicas. Eu quero que você dê uma olhada comigo na seguinte situação, mas antes eu quero saber, você já está inscrito aqui no canal? Ok, se já está inscrito, legal. Se você não se inscreveu ainda, inscreva-se no nosso canal, é muito importante para o nosso trabalho, ok? Legal? Agora, dá uma olhada no seguinte, eu quero começar te falando a respeito de função logarítmica. E aí a gente tem que observar a seguinte situação, dá uma olhada. Quando eu escrevo aqui para ti, f de x é a mesma coisa que y, que vai ser igual ao logaritmo de x numa base b qualquer. Dá uma olhada, o logaritmando está onde, pessoal? O logaritmando está em x, ou seja, a gente deve pensar em algumas condições importantes para isso. Para começar, por condição de existência, a gente sabe que a base é um valor o quê? Professor, a base é maior do que zero e é diferente de 1. A gente também sabe que o logaritmando é obrigatoriamente maior do que zero, ok? Também sabemos que o logaritmando é maior do que zero. Bom, se a gente levar essa ideia em consideração, a gente tem que pensar no seguinte, dá uma olhada. Logaritmando, por condição de existência, tem que ser maior do que zero. Base, por condição de existência, vamos colocar ela aqui, tem que ser um valor maior do que zero e diferente de 1, como a gente já definiu anteriormente. Então deixa eu te perguntar, f de x é a mesma coisa que y, é igual ao logaritmo de x na base b. O x de uma função, como a gente já falou lá na sequência de aulas sobre funções, você pode conferir clicando no link que está colocado aqui. Nessa sequência, você vai lembrar do que, professor? A gente vai lembrar que, como o logaritmando é o x de uma função é o quê? É o domínio da função. Então quer dizer que o domínio desta função é igual ao quê? Um x maior do que zero. A gente escreve bonitinho que domínio é x pertencendo ao conjunto dos reais, tal que x tem que ser um valor o quê? Tem que ser um valor maior do que zero, ou ainda, a gente poderia dizer que o domínio é o conjunto dos reais não negativos com a exclusão do zero, ok? Domínio de uma função logarítmica, na sua forma mais básica, é igual ao quê? X que pertence aos reais, tal que x é maior do que zero, ou reais não negativos com a exclusão do zero. E aí, a gente tem que interpretar graficamente o que é que pode acontecer aqui. Você vai ter que pensar na base dessa expressão. E se a gente pensar na base dessa expressão, eu vou começar te dizendo o seguinte, olha, a base pode ser um valor maior do que zero e menor do que 1, ok? A base poderia ser um valor maior do que zero e menor do que 1, como por exemplo, veja só, por exemplo, y, que é a mesma coisa que f de x, y igual a logaritmo de x numa base 1/3. Dá uma olhada, é um valor maior do que zero e menor do que 1. E o x pode ser um x qualquer. Se a gente parar para pensar nisso, eu quero interpretar graficamente esta expressão. Vamos colocar aqui um plano cartesiano, eixo x e eixo y, ok? Eixo x e eixo y, e você vai pensar comigo na seguinte situação. Professor, eu sei que os valores de x não podem ser o quê? Não podem ser negativos e também não podem ser zero. A gente precisa gravar um outro detalhe importante, né? A gente sabe que isto é eixo x, que isto é eixo y. Agora, dá uma olhada no seguinte. A nossa base é uma base o quê? Professor, a nossa base é uma base maior do que zero e menor do que 1. O que significa isso? Significa dizer que a função logarítmica que tem base entre 0 e 1 é uma função o quê? Decrescente, ok? A função logarítmica com base entre 0 e 1 é decrescente. E aí vem uma ideia muito importante. Como é que vai ficar o gráfico dessa função? Bom, o gráfico dessa função fica deste jeito que você está vendo aqui, ó.
o gráfico dessa função, função básica, fica desse jeito que você está vendo. Dá uma olhada no seguinte, esse gráfico aqui, pessoal, ele não vai tocar o quê? O eixo Y. Professor, mas por que ele não toca o eixo Y? Porque a única hipótese desse gráfico tocar o eixo Y é se, ao tocar o eixo Y, o x teria que ser o quê? Teria que ser zero. E a gente sabe que pela condição de existência, o x jamais será zero. Outra coisa, perceba, eixo x é o eixo horizontal. O nosso gráfico está todo para frente do eixo x, porque não existe nenhum valor de x negativo. Então não há possibilidade do gráfico estar antes do eixo, estar antes de zero, né? Só pode ter x positivo. Sabendo disso, me responda uma coisa. O domínio, de forma geral, de uma função logarítmica, a gente já conhece. Agora, dá uma olhada. O que é a imagem de uma função? Professor, imagem de uma função são os valores de y na função. Me responda uma coisa, para quais valores de y a gente tem gráfico? Professor, o nosso gráfico vai, olha só, de menos infinito, esse gráfico vai continuar indefinidamente, o nosso gráfico vai no eixo y de menos infinito até mais infinito. Quer dizer que a imagem de uma função básica, dá uma olhada, será um intervalo de todos os reais, né? De menos infinito até mais infinito. Legal, professor. Então, a minha primeira hipótese é que a base seja maior do que zero e seja menor do que 1. Perfeito. Por exemplo, logaritmo de x numa base 1/3. Entenda, isso é só um exemplo, funcionaria para qualquer base respeitando esta condição. A outra hipótese que nós temos é admitirmos, deixa eu reduzir esse espaço aqui, é admitirmos que a base é um valor maior do que 1. Bom, se a base for um valor maior do que 1, como por exemplo, vamos colocar aqui um exemplo, eu vou lhe dizer que eu tenho y, por exemplo, y igual ao logaritmo de x na base 4, ok? Y igual a logaritmo de x na base 4. Professor, quando a base estava entre 0 e 1, a gente disse que o gráfico tem formato o quê? Tem formato decrescente. Quando a base for um valor maior do que 1, a gente vai entender que esse gráfico é um gráfico o quê? Que esse gráfico é um gráfico crescente. E aí, a gente vai colocar aqui a seguinte situação. Dá uma olhada. Vamos novamente admitir um plano cartesiano. E ao considerarmos este plano cartesiano, a gente vai observar, veja só, a seguinte situação. Tá lá. Agora, para pensar. O gráfico, mais uma vez, o x não pode ser negativo e também não pode ser zero. Quer dizer que o gráfico, nesse caso, pessoal, é um gráfico que tem este formato que você está vendo aqui. Ele, veja, ele quase toca o eixo y, mas ele jamais vai tocar o eixo y. Se a gente parar para pensar, tanto aqui quanto aqui, que valor de x é esse? Dá uma olhada. É um valor de x que faz com que o y, que é um logaritmo, seja igual a quanto? Seja igual a zero. Significa dizer que este ponto é o quê? Logaritmo de 1 na base 1/3 vai valer zero. Logaritmo de 1 na base 4 vai valer quanto? Vai valer zero. Mais uma vez, qual é o lugar do eixo y onde a gente tem gráfico? Professor, o lugar do eixo y onde eu tenho gráfico é o quê? É quando eu vou de menos infinito até mais infinito. Quer dizer que a imagem dessa função também é igual ao conjunto dos reais. Perceba, o que a gente está vendo aqui é uma função logarítmica na sua forma mais clássica, mais elementar. Perfeito? Perceba, eu posso ter a definição de que quando a base está entre 0 e 1, a função é decrescente. Quando a base é maior do que 1, a função o quê? Crescente. De forma geral, e você vai perceber nos exercícios que isso pode sofrer algumas alterações, mas de forma geral, a gente vai dizer que a imagem de uma função logarítmica é sempre igual ao quê? Sempre igual ao conjunto dos reais, desde que ela se apresente da sua forma elementar. Por que eu digo isso? Porque eventualmente a gente pode colocar algum dos dados em módulo, a gente pode colocar alguma informação, o logaritmo todo em módulo. Se essa expressão estivesse em módulo, né, a gente ia, entre aspas, rebater essa expressão, então o formato dessa expressão mudaria, mas na sua forma básica, imagem são os reais, domínio são os valores o quê?
maiores do que zero. Domínio são valores de x, imagem são valores de quê? São valores de y. Legal? Ok? Essa é a introdução a funções logarítmicas. Fique muito atento, esse assunto é bem importante e a gente ainda vai ter uma parte 2 de função logarítmica, que é quando a gente interpreta a forma como a gente pode variar essas relações com alguns exemplos fundamentais, ok? Legal? Meus caros, obrigado por estar aqui, obrigado por assistir essa aula, inscreva-se no canal, recomende para os amigos, é muito importante para o trabalho que eu estou fazendo aqui, legal? Grande abraço, até mais!